partilhar convosco a palavra de Deus. Quem tem Bíblia pode abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ver o que é que a palavra de Deus nos pode dizer para os dias de hoje. Há muitas pessoas que não entendem o que existe na vida, quer na vida visível, quer na vida invisível. A maior parte das pessoas vive a vida, acorda, come, trabalha, estuda e vive o normal da vida. Não se apercebendo, a maioria das vezes, daquilo que existe na realidade, naquilo que nós podemos chamar os bastidores. A vida não é só aquilo que se vê, mas a vida é mais do que aquilo que se vê, é aquilo que não se vê. É mais importante aquilo que não se vê do que aquilo que se vê. É mais importante aquilo que é espiritual do que aquilo que é físico, material. Mas todos nós somos levados na onda, digamos assim, e vamos atrás dos costumes, das tradições, e achamos tudo muito normal. A questão é que às vezes perguntamos, mas será que não há mais do que isto? Outras vezes perguntamos, porquê é que me acontece isto, aquilo ou aquilo outro? Pergunto eu, porquê é que nós estamos aqui? Porquê é que nós acordamos? Qual é o propósito de cada vida? São perguntas. Então, vamos ler João capítulo 3 e ver aquilo que Jesus falou a um líder religioso, um homem que sabia tudo acerca das Escrituras Sagradas, mas desconhecia as realidades espirituais, embora conhecesse as histórias que estavam na Bíblia ou nos manuscritos. João capítulo 3, verso 16, Jesus diz a este mestre das Escrituras: porquanto Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas possa usufruir da vida eterna. A maioria das pessoas diz assim, sim, um dia eu vou para o céu. Um dia eu vou usufruir da vida eterna. Isto é, as pessoas estão-se a referir ao dia da partida ou ao dia da morte, para que um dia possam usufruir da vida eterna. Mas o que Jesus está aqui a dizer, ele está a desmontar conceitos. Ele está a dizer, Deus amou o mundo ou as pessoas de tal forma que deu o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Então ele não está a falar somente de um dia depois da morte. Cada pessoa pode usufruir da vida eterna mesmo em vida. Então estamos a falar de quê? Estamos a falar de autoridades e estamos a falar de legalidades. Todo o mundo existe debaixo de autoridades e debaixo de legalidades. Vamos voltar um pouquinho ao início de todas as coisas. Diz a Sagrada Escritura que no início
Deus colocou Adão e Eva no jardim e que disse a Adão e Eva: não vão comer daquela árvore, porque no dia em que comerem daquela árvore vocês vão morrer. O que é que estava Deus a falar a Adão e Eva naquele momento? Estava a traçar uma autoridade. Estava a dizer que havia uma legalidade, quer para o bem, quer para o mal. Acontece que a maioria de nós, se não todos, conhece a história. Acontece que eles foram e comeram daquela árvore. Acontece que depois repararam que, afinal de contas, não estavam como eles pensavam que estavam. Eles estavam cheios da presença de Deus, cheios da glória de Deus, e no momento em que comeram aquilo que não deviam ter comido, perderam a autoridade da presença de Deus, perderam a legalidade da presença de Deus e repararam que estavam nus. Então Deus deu uma solução para repor novamente a autoridade, para repor outra vez a legalidade. Fez uma promessa. Essa promessa durou anos, até que Jesus veio para que todos nós possamos receber novamente a autoridade de Deus, a legalidade de Deus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram separados de Deus. Contam os historiadores que no tempo da escravidão, as crianças quando nasciam eram escravas. As crianças não tinham culpa nenhuma, mas era a legalidade que estava sobre aquelas vidas. As pessoas, no dia a dia normal, não têm culpa, mas estão sob legalidades. Adão pecou e Adão saiu fora da presença de Deus. Então Deus teve que traçar um plano para que o homem voltasse a ter comunhão com Deus, porque o homem ficou impedido de ter comunhão com Deus. Isto é, perdeu a legalidade de falar com Deus diretamente. Então Jesus veio. E é isto que Jesus está a explicar a este mestre da lei. Deus amou. E por isso eu estou aqui, para que todo aquele que crer não se perca novamente, mas possa usufruir da vida eterna. Agora, vamos pôr isto em termos práticos no dia a dia de hoje. Estava eu a ler há pouco, antes de nós entrarmos, e estava a ver um exemplo prático do dia a dia. Nos tribunais, o juiz dita uma sentença. Os tribunais são constituídos por várias pessoas: pelo juiz, pelos advogados, pelos oficiais de justiça e por outros. Mas há um elemento dentro desta equipe toda que diz àquela pessoa ou àquelas pessoas que estão incriminadas que ou ela é presa ou ela não é presa. Essa função é determinada ao oficial de justiça. Você está preso ou você está livre? Na verdade, há autoridades estabelecidas. Há autoridades que nos dão legalidades tanto para o bem, como eu disse, ou para o mal. É costume as pessoas dizerem assim: por que só a mim me acontece isto?
Muita gente diz assim: por que é que só a mim me acontece isto? Outras, levadas pela onda das pessoas, dizem assim: pois, eu sou uma pessoa sem sucesso, pois, eu não tenho um destino, pois, eu nasci assim, sempre vou ser assim. O que é que essas pessoas estão a dizer? Estão a ditar sobre a sua própria vida o seu próprio caminho. Salomão, o sábio Salomão, dizia que há poder nas palavras. Tudo aquilo que a pessoa falar, se acreditar naquilo que diz, isso vai acontecer. Porquê? Porque tudo aquilo que a pessoa diz dita uma autoridade, abre uma porta, abre uma brecha, e é como que lá Adão e Eva abriram a porta, desobedeceram e perderam a legalidade de falarem com Deus diretamente. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Quando as pessoas vivem uma vida só por viver e não têm consciência do porquê que vivem, elas têm que descobrir a razão, o propósito da vida. Todo ser humano tem que descobrir o propósito da vida. Porque se essa pessoa não descobre o propósito da vida, essa pessoa vai se sentir perdida. Não sabe para onde vai. A pessoa cria maus hábitos, é instruída de uma forma ou de outra. A pessoa leva uma vida sem sentido. Há pessoas que têm consciência, que abrem portas, que abrem brechas. Há pessoas que têm consciência que estão impedidas de ter uma relação direta com Deus. Há pessoas que nem estão aí. Quantos de nós aqui, uma pergunta não é para responder, é para pensarmos. Quantos de nós aqui, alguma vez na vida, nos sentimos uma fraude? Quantos de nós aqui, alguma vez na vida, tivemos aquela sensação de: eu não estou aqui a fazer nada, eu não estou a construir nada, eu não estou a edificar nada, eu nem sequer tenho sucesso? Nós podemos aprender com as lições da vida. Aliás, a vida é para nos ensinar a andar de forma correta. A Bíblia fala sobre autoridades, a Bíblia fala sobre legalidades, a Bíblia nos ensina que há um reino espiritual que domina sobre o reino físico. Tudo gira à volta do espiritual. Claro que a maioria das pessoas não quer admitir essa situação, mas essa é uma realidade. Realidade essa que Adão talvez desconhecia e aprendeu pelo lado negativo quando descobriu que, afinal de contas, precisava de uma promessa. Deus disse a Adão e Eva: agora vocês estão fora, agora vocês precisam de viver debaixo de uma promessa, agora vocês precisam de descobrir novamente princípios para viver debaixo de legalidade.
Então é importante cada um de nós pensar: porque é que eu estou aqui? Porque é que eu nasci? Qual é a minha missão no mundo? Todo mundo diz, mesmo não sendo religioso, digamos assim, mas todo mundo diz: cada pessoa tem uma missão na Terra. E não estão a falar de missões religiosas, não. Estão a falar de propósitos, de caminhos, de direções. Quero-vos dizer esta manhã que Deus ainda está interessado em devolver a autoridade, ainda está interessado em devolver a legalidade, para que a pessoa que está fora dos caminhos de Deus, com consciência ou sem consciência, possa voltar. Muitas pessoas conhecem a história daquele rapaz que um dia chega ao pé do pai, e é curioso que na cultura de então não era muito normal os filhos chegarem ao pé do pai e pedirem a parte da herança. Não era muito normal. Mas aquele rapaz foi atrevido e disse: eu quero ir conhecer o mundo, então eu quero a parte da herança que me cabe. Ele pediu a parte da herança a quem? A autoridade que era o seu pai. A autoridade que era o seu pai tinha a legalidade para dar ou não dar a herança. A autoridade tem a legalidade para fazer ou não fazer. Este pai conta a história que chegou ao pé do filho e deu a parte da herança que lhe pertencia. Então o filho foi conhecer o mundo. E diz a história que o filho fez tudo e mais alguma coisa que nós possamos imaginar, e esbanjou a herança. Quando caiu em si, pensou que a vida iria terminar, porque ele perdeu a noção do que era estar debaixo da autoridade do pai. Ele estava sozinho, estava no mundo, a descobrir o mundo. Então, de facto, ele perdeu a autoridade do pai, porque estava longe do pai. E quando ele descobre que está longe do pai, e quando ele descobre que está, afinal de contas, filho de um pai rico, ou digamos assim, filho de um pai milionário, agora vivia como um sem-abrigo, só tinha que fazer uma coisa: voltar ao pai. Então ele pensou: eu vou voltar para o meu pai e vou dizer para o meu pai me tratar como trata os seus trabalhadores. Ele pôs-se a caminho. A história diz que todos os dias aquele pai ia para o monte olhar para se por acaso alguma vez o filho aparecesse. Um dia ele viu o filho ao longe, sujo, a cheirar mal, esfarrapado, desiludido, decepcionado, sem forças, completamente desgastado. Ele vai ao encontro do seu filho e dá ordens aos seus empregados para lhe darem banho, lhe darem roupas novas, lhe darem um anel, e
fazerem uma grande festa. Conta a mesma história que havia um outro irmão que não saiu da casa do pai e que de certa forma era fiel ao seu pai. E quando sabe que está a haver uma festa na quinta, ele pergunta: o que é que está a acontecer? O pai lhe responde: o teu irmão estava perdido, mas agora ele está salvo, porque ele voltou novamente para a casa que lhe pertence. E eu vou-lhe dar novamente um anel de autoridade, eu vou-lhe dar novamente novas vestes, eu vou-lhe dar novamente novos sapatos para traçar um novo caminho. Este pai devolveu novamente a autoridade e a legalidade de filho, quando este filho, afinal, até tinha imaginado tornar-se empregado. Quando as pessoas têm a noção que Deus é a autoridade sobre as suas vidas, as pessoas vão entender que Deus é a sua fortaleza. Deus é a sua força. Jesus disse certa vez: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês possam ter vida e ter vida com abundância. O inimigo vem para nos destruir, para nos desviar do caminho. Vem com ideias, com sonhos, com visões, para desviar a pessoa do caminho. Mas Jesus veio para nos trazer novamente ao caminho. Jesus veio para nos trazer novamente à comunicação com Deus. Por isso eu quero vos dizer nesta manhã: não desistam. Mesmo que sejam alvos de ataque, mesmo que sejam alvos de desvios, não desistam. Normalmente na vida há ataques e contra-ataques. Mas o filho que é filho porta-se como filho, porque o filho sabe que não é bastardo. E sendo filho, sabe usar a autoridade do pai. Quero-vos dizer, é muito simples aquilo que eu vos quero dizer nesta manhã. Todos nós temos acesso a Deus. Eu ontem dizia nas ruas que é simples falar com Deus. Não é preciso um lugar muito espiritual, muito religioso, não. Para falar com Deus basta nós nos sintonizarmos com Deus e falar com Deus. Temos que viver uma vida vigilante, temos que viver uma vida sem vacilar, temos que crer em Deus, temos que saber que Deus nos amou, temos que aceitar o facto que Deus desenhou um plano, e esse plano foi enviar Jesus ao mundo, para que cada um de nós possa entrar na presença de Deus. Jesus também disse: eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. As pessoas, a religião, as filosofias inventam caminhos. Mas o próprio Senhor Jesus disse: ninguém vai a Deus a não ser por mim. Então, temos que estar atentos às portas e às janelas. Eu costumo às vezes falar com algumas pessoas, e algumas pessoas em certas situações delicadas, eu digo: feche as portas de sua casa, feche as janelas, proteja-se, use da legalidade de Deus, use da autoridade no nome de Jesus.
Você não está aqui por acaso. Ninguém está aqui por acidente. Cada pessoa, de forma individual, está aqui com um propósito. Cada pessoa. Mas eu nunca venci. Mas eu não tenho resposta. Com Deus, eu quero vos dizer, vocês têm resposta. Com Deus vocês têm caminho. Vocês têm direção com Deus. Amém? Eu poderia dizer muitas coisas. Eu poderia estar aqui a manhã inteira. Mas eu só quero vos dizer uma coisa. É verdade que todos pecaram e todos foram separados de Deus. Mas também é verdade que Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade. Alguns já conhecem aquilo que eu vou contar, outros não. Então é uma boa ilustração para aquilo que eu estou a dizer. Um dia, um pregador teve um sonho. E nesse sonho vinha o inimigo com uma lista de erros que esse homem fazia. E o inimigo disse: tu fizeste isto, fizeste isto, fizeste isto, fizeste... Enfim, uma lista interminável. E é verdade, os erros que ele cometeu. Os erros que nós cometemos. Mas ele diz para o inimigo: sim, isso é verdade. Mas falta uma coisa na tua lista. O inimigo olhou para ele de forma intrigada. Então, o que é que falta na lista? Tudo isso que tu disseste é verdade, mas falta uma coisa na lista. O que falta na lista é que o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. Jesus veio para nos perdoar todos os pecados. Jesus veio para nos dar uma nova vida, uma nova perspectiva de vida. Jesus veio para nos dar salvação. É verdade, nós não podemos apagar o passado. É verdade. Mas podemos traçar um novo futuro. Podemos ter um novo caminho. Podemos ter uma nova visão. Podemos ter respostas que até então nunca tivemos. Para isso basta dizer: sim, eu quero Deus. Sim, eu quero reatar a minha comunicação com Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador se tornam filhos de Deus, têm direito, têm autoridade. É como aquele jovem que recebeu novamente um anel de autoridade, as novas vestes e os novos sapatos para caminhar um novo caminho. Caminhar debaixo da autoridade é caminhar debaixo da palavra de Deus. Muitos não sabem, mas até nos tribunais os advogados e os juízes usam a palavra de Deus. A palavra de Deus está em todo lugar. A palavra de Deus é autoridade para toda a humanidade. Então, nesta manhã, neste lugar, que cada um de nós possa ter consciência e fechar as portas para o inimigo e dar lugar a Deus. Há valores que foram perdidos, sim, é verdade. Mas há valores que podem ser resgatados e que a Bíblia diz que já foram resgatados na cruz do Calvário. Quando Jesus, na cruz do Calvário, disse: está consumado, Ele disse: está completa a obra de salvação para todos, agora basta eles receber. Então a Bíblia nos ensina que a autoridade e a legalidade podem ser devolvidas.
Quantos de nós nesta manhã quer receber novamente o fluir de Deus na sua vida? Quantos de nós nesta manhã quer reatar, ou pela primeira vez quer dizer: sim, eu quero Deus. Sim, eu quero viver debaixo da autoridade de Deus. Não quero viver mais perdido, mais sem sentido. Quantos de nós estão com esta disposição? Se alguns de vocês quiserem receber novamente de Deus esta autoridade e viverem uma vida com propósito, podem ficar de pé. Não esqueçam, a vida com propósito é com Deus, não é comigo. Não tem a ver comigo. Eu somente estou a ensinar. Não é? Eu vou pedir a todos para ficarem de pé, e quem quer reatar com Deus esta nova comunicação, então faz oração. Oração é falar com Deus. Amém? Oração não é nada místico, oração é falar com Deus. Então acompanhem comigo e todos podem orar, para que ninguém se sinta discriminado, está bem? Diga comigo: meu Deus e meu Pai, nesta manhã, eu ouvi que posso reatar a minha comunhão contigo, Senhor. Eu acredito no poder da cruz, que me pode devolver a autoridade e a legalidade para eu me tornar filho de Deus e viver como filho de Deus. Eu, neste momento, eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Senhor Deus, entra na minha vida, dá-me um propósito, dá-me uma vida, uma direção, e começa a guiar segundo a tua boa vontade. Perdoa os meus pecados, salva a minha alma, dá-me a eternidade, dá-me a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Se você fez isto de coração, Deus sabe. Eu não tenho que saber, Deus sabe. Então você vai experimentar uma nova vida. Amém? Pode sentar. Estamos quase a terminar. E para quem não sabe, ontem aqui no Barreiro nós tivemos uma grande manifestação de algumas igrejas, a nossa e outras, e foi muito bom termos pregado na rua mais uma vez. Foi muito bom termos pregado no Evangelho, e algumas vidas foram tocadas. Estamos aqui para ajudar, estamos aqui para aconselhar, estamos aqui para dizer que Deus ainda ama e que ainda há solução. Costumo dizer, por graça, quem está vivo, enquanto há vida, há esperança. Então, quero-vos dizer que enquanto estiverem vivos, há esperança. Como eu disse, estamos quase a terminar o nosso culto do domingo. Agora nós vamos levantar as ofertas, que são habituais. Ninguém se sinta obrigado, as ofertas não são obrigatórias, está bem? Hoje temos muitos irmãos fora, temos também alguns irmãos em França, temos muita gente que está fora, uns de férias,